Como agradecer? Como agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas cabeças, com as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, com tudo que Ele tem transmitido para nós. Você já parou para se perguntar isso? Como agradecer? Essa pergunta ela é bem interessante e ela é bem propícia para momentos de culto de gratidão. Como agradecer? E a segunda pergunta é: estamos agradecendo? Não escutei um amém. Estamos agradecendo? Amém. Eu sei que ninguém estava agradecendo. Só eu. Queridos, nós vamos andar pelas Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel, trabalhando em cima do capítulo 1 e do capítulo de número 2. Nós vamos ler e nós vamos nos debruçar sobre a vida de um personagem, sobre a vida de alguém que tem muito a transmitir para mim e para você sobre gratidão. 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2, de número 2. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 27. E depois nós vamos estar trabalhando todos os 2 capítulos. 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo de número 2. Todos acharam? 1 Samuel? Amém? Vamos no versículo 27 que diz o seguinte: pedi ao Senhor que Ele me desse esse menino, e Deus atendeu ao meu pedido. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, estamos aqui gratos, Pai, com um coração humilde e quebrantado, entregando a Ti o nosso culto racional, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor é, e agradecendo, Pai, pelas Tuas misericórdias que são derramadas sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Abençoa a família Mendes, que está aí com o coração cheio de alegria, Pai. Abençoa todos aqueles que estão ao redor desta família, a vida de Suelen, Pai, que predispôs em seu coração apresentar este culto a Ti. Continua derramando bênçãos sem medidas sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Fala aos nossos corações. Transmite as palavras que Tu desejas e não eu, para que possamos estar nos revestindo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar um pouco sobre a história de Ana, pois a mesma, ela tem muito a contribuir para os nossos dias. Sabemos que Ana, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela alcançou a sua bênção. Porém, até chegar lá, ela teve algumas situações difíceis. Ela teve alguns percalços, ela passou por situações adversas. E depois de chegar lá, ela também teve uma dificuldade a enfrentar. E através das leituras, através das explanações que nós estaremos fazendo hoje,
Eu peço a Deus que o seu coração esteja aberto e quebrantado, para que esta palavra faça morada em cada um dos seus corações. Amados, no versículo 7 do capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos uma característica interessante na vida de Ana, que por vezes passa despercebida por cada um de nós. Nesse versículo inicial, nós aprendemos com Ana que coisas difíceis acontecem com pessoas que temem ao Senhor. Coisas difíceis acontecem com pessoas que buscam estar no caminho do Senhor. Coisas difíceis acontecem com aqueles que são e estão perseverantes no caminho do Senhor. É bem interessante porque quando nós lemos especificamente esse versículo, nós vamos ver algo bem interessante, que todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Quem era Penina? Alguém lembra? Penina era adversária de Ana. Penina era alguém que estava o tempo todo catucando Ana. Penina era uma situação desagradável na vida de Ana. E mediante a essa informação, quantas situações desagradáveis nós não temos nas nossas vidas. E por vezes essas situações fazem com que nós venhamos a parar e achar que estamos distantes de Deus, e achar que estamos sendo desfavorecidos pelo nosso Deus. E quando pensamos dessa forma, ficamos desmotivados, ficamos cada vez mais abatidos, e ao invés de nos aproximarmos do reino de Deus, nós nos distanciamos. Queridos, é interessante que nós venhamos a guardar na nossa mente que a vida do cristão aqui na terra, diferentemente do que se canta, não é só vitória. Ana, ela passava por difíceis e pesados problemas. Suelen relatou agora há pouco situações vividas pela sua mãe, situações vividas por ela e por seu marido. E essas situações, elas vão acontecer, estão acontecendo, ou já aconteceram comigo e com você. E não estamos sujeitos a não passar. E por vezes, nós, quando estamos em um sistema religioso, quando estamos em uma igreja, quando achamos que ao vir ao culto, isso vai nos blindar, por vezes nos frustramos quando a bronca chega. E deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. Pode vir, Mona. Eita. Venha cá pregar com o tio, venha. Venha-se embora. Pronto. Pode sentar aí, viu? Cuidado para não acertar a quina, viu? Oh. Pronto. É assim mesmo. Olha aí, que legal. Tá vendo? Mona quer testar o coração da avó e da mãe. Então, queridos, a primeira coisa que aprendemos com Ana é que coisas difíceis acontecem com pessoas que temem ao Senhor. Ou seja, eu e você não estamos distantes de passar tais situações. Então, quando o amado estiver na bronca, quando o amado estiver em dificuldade, não imagine que Deus se distanciou de você. Ele está do seu lado. E a bronca vai passar. Tenha certeza disso. Quando nós avançamos, nós vamos ver que a bênção, ela vem no tempo certo. A bênção, ela vem no tempo certo. No mesmo versículo 7, nós vamos ver que anualmente
Ana estava indo se apresentar a Deus com seu esposo e oferecendo sacrifícios. Nós vemos que anualmente Ana estava lá ofertando a Deus. E talvez, provavelmente, Ana pedia, e o filho não vinha. Ana pedia e a situação não se resolvia. Ana clamava e a situação não saía do lugar. Ana se esforçava, mas nada acontecia. Amados, é interessante porque por vezes nós estamos vivendo a situação de Ana, onde pedimos, clamamos, e as coisas não acontecem. E as coisas por vezes não se resolvem. E passa por nossas cabeças que Deus nos abandonou. Mas através da vida de Ana, nós vemos que tudo tem um tempo certo. Estávamos sexta-feira no PGM da Casa Pastoral, e lá nós estávamos trabalhando uma ótica interessante no Salmo de número 4, em que nós vemos Davi clamando por uma resolução e aquilo não acontecia. E aí por vezes nós imaginamos que a quantidade de pessoas que nós colocarmos para orar irá acelerar o processo que temos lá no céu. Às vezes nós estamos orando por uma situação e pedimos a irmã Elizabeth para orar, mas daqui a pouco nós pedimos a irmã Célia para orar, e daqui a pouco nós pedimos para a irmã Neidinha orar, e daqui a pouco nós pedimos a Deus e o mundo para orar, e por vezes nós não sabemos que intrinsecamente estamos acreditando que quanto mais pedirmos, quanto mais falarmos, a fila vai ser mais rápida. E eu trouxe à memória, aquele instante, o período que o povo de Israel passou no cativeiro babilônico. Quantos anos foram? Quantos anos foram? 70 anos no cativeiro babilônico. Lá dentro, no primeiro ano, tinha gente orando para sair daquele cativeiro? Sim ou não? Sim ou não? No segundo ano, tinha gente orando? Sim ou não? No terceiro, quarto, quinto, tinha gente orando? Saíram? Saíram? Só quando Deus disse que eles iriam sair. Então a bênção, ela chega no tempo certo. A bênção, ela chega no momento certo. Porém, isso não faz com que nós venhamos a relaxar, descansar. Porque por vezes a bênção chega e por nós não estarmos em comunhão com Cristo, nós não a enxergamos. Não é porque a bênção ela vai chegar que você vai cruzar os braços, plantar uma semente de coração de negro de um lado, plantar uma semente de coração de negro do outro, esticar uma rede e esperar com que essas sementes cresçam e que um vento litorâneo passe e balance a rede para você. Esperar o tempo do Senhor é crer que aquilo irá acontecer no tempo dele, da forma dele, e você estará fazendo a sua parte. Assim como Ana, ela fazia. Quando nós chegamos no versículo 9 e no versículo 10, nós vemos uma característica de Ana bem interessante, que é a fé e a perseverança. Essas coisas não podem ser abandonadas por mim e por você. No versículo 9 e 10 diz o seguinte: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado à entrada do templo, e Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, e enquanto orava ao Senhor. Ana, ela já tinha aqui
sido fustigada pela sua adversária. Ana, ela por vezes já via os olhares daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, mas Ana não perdeu a fé. Ana estava sofrendo. A Bíblia não relata, mas por quantos anos Ana sofreu? Por quantos anos Ana não esteve sofrendo, passando por dificuldades, padecendo? Por quantos e quantos anos? Talvez a nossa irmã Silvia não orou para que a bênção ao qual ela desejava chegasse, né, irmã Silvia? Por quantos e quanto tempo Suelen não orou por Moana, que ainda não estava no seu ventre, mas já era desejada? E você? Por quantos e quantos anos, por quantos e quantos dias você tem orado? Desista não. Permaneça firme. Tenha fé. Persevere. Continue. Faça a sua parte. Porque as demais coisas, elas são acrescentadas. Quando exercitamos Mateus capítulo 6 e o versículo 33, quando ele afirma que precisamos buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Nós vemos que coisas difíceis acontecem com pessoas que buscam a Deus. Ouvimos que a bênção ela vem no tempo certo. Precisamos ter fé e perseverança. Mas existe uma coisa interessante na trajetória de Ana. E nós vemos isso no versículo 11. No versículo 11, Ana diz o seguinte: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, e se responderes à minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ana, ela fez algo diferente. Todos os momentos Ana subia e orava e ofertava, e estava lá à frente, e estava com seu esposo, e pedia e clamava a Deus. Mas teve uma hora que Ana parou e disse: eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir a bênção não para mim, e sim para Deus. Esta foi a diferença do pedido de Ana. Ana fez um voto a Cristo, afirmando que se ele concebesse a ela um filho, ela iria dedicar a vida daquele filho ao Senhor. É interessante, porque Ana, ela não pede a bênção para si, ela pede a bênção para a glória de Deus. É interessante que podemos fazer esta pergunta para cada um de nós: para quem é a bênção que você está pedindo? Para quem é a bênção que você está pedindo? A bênção que você está pedindo é para o seu deleite? Ou é para que a glória de Deus seja manifestada? A bênção que você tem pedido é para aliviar o seu ego? Ou é para que o nome de Deus seja exaltado? Essa diferença foi muito pontual na vida de Ana. Ela para de pedir algo que traria desejo pleno ao seu coração, e afirma que para ela melhor seria glorificar a Deus. Isso é importante, meu irmão, no meu e no seu coração, porque isso nos ajudará a responder a pergunta inicial: como agradecer? Como agradecer?
Nos versículos 12 até o versículo 15, nós vemos algo difícil que Ana passou. Ana passou por uma situação difícil, do versículo 12 até o versículo 15, que diz o seguinte: enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli, que era o sacerdote, a observava. Ele viu que os seus lábios se mexiam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. E aí afirma ela: até quando você vai se embriagar? Disse ele: largue este vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor Deus, pois sou uma mulher profundamente triste. Amado, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque quando o seu foco está concentrado em Cristo, algumas pessoas que estão ao seu redor não irão entender e provavelmente irão lhe criticar. Quando o seu foco está compenetrado não nas bênçãos de Deus, e sim no Deus da bênção, muitos ao seu redor talvez não entenderão o processo ao qual você está passando e vão olhar para você, talvez, e lhe criticar. Ana estava se derramando aos pés do Senhor. Ana estava ali compenetrada em estar se relacionando de maneira íntima e pessoal com Deus. As prioridades de Ana tinham sido alteradas. O dia de Ana estava sendo alterado. O foco de Ana estava sendo alterado. E isso mexeu com aquelas pessoas que estavam ali do lado, sem entender o que ela estava fazendo. Muitas vezes, quando o nosso foco está de fato no reino de Deus e na sua justiça, pessoas que estão do nosso lado talvez não entenderão as prioridades sendo mudadas, as logísticas sendo alteradas, o dia sendo transformado. Mas persevere, tenha fé, porque Deus, Ele está cuidando de você. Persevere. Por vezes nós esquecemos que a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo aqui foi assim. Cristo, Ele veio rompendo padrões. Cristo, Ele veio quebrando paradigmas. Cristo, Ele veio fazendo tudo diferente das coisas, do modus operandi. E algumas pessoas não entendiam aquilo e criticavam, jogavam pedra, queriam pegá-lo, mas Ele permaneceu firme. Continue na sua perseverança em buscar a Deus. Continue firme no seu propósito de estar se relacionando com Deus de maneira íntima e pessoal, porque isto fará você conseguir responder de maneira mais fácil a pergunta inicial: como agradecer? Avançando, no versículo 17 até o versículo 19, nós vamos ver que a bênção que Deus te dá não parece ou não aparece de maneira imediata. Mas confie na palavra e tenha fé. É interessante que no versículo 17 até o versículo 19 diz o seguinte: neste caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela afirma: muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou, começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá, e Elcana coabitou com Ana, e o Senhor Deus se lembrou dela. Queridos, quando Eli deu a palavra a Ana, ela já estava com o filho? Ela já estava com o filho no ventre? Sim ou não, meus irmãos? Não. Quando ela recebe a palavra do profeta, ou melhor, do sacerdote,
Ela ainda não estava vendo com os olhos físicos a bênção, mas através dos seus olhos espirituais e através da palavra de Deus, por meio do sacerdote, ela creu. E ela sabia que aquilo ia acontecer. Por vezes, a bênção que nós tanto pedimos, ela já está aí. Ela já está na mão. Ela já está na nossa frente. Mas como outrora eu afirmei que precisamos estar com os óculos espirituais para poder enxergar esta bênção, assim como Ana enxergou, sem que a mesma estivesse em sua mão. Sabe aqueles óculos que a gente coloca quando vai ver no cinema? E aí tem um óculos 3D, não é? E aí você vê os negócios pulando assim da tela, vindo para cima de você, não é? Quem está sem um óculos, vê aquilo? Não. Só aquelas pessoas que colocam aquele óculos, elas conseguem enxergar. Ana, ela estava tão próxima de Deus, ela estava com um relacionamento tão íntimo e pessoal com Deus, que mesmo sem pegar, ela sabia que tinha alcançado a graça ao qual ela tanto pedia. No versículo de número 20, glórias a Deus, a bênção chegou. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu o pedi ao Senhor. Deus, queridos, Ele é maravilhoso. Aquela casa estava repleta de alegria. Todas aquelas pessoas estavam felizes. Todas aquelas pessoas estavam contentes. Todas aquelas pessoas estavam alegres. Estavam ali regozijando de alegria. Mas agora vem a pergunta: como agradecer ao Senhor? E agora vem a pergunta: como agradecer ao Senhor? Por vezes, ao alcançarmos bênçãos, esquecemos aquele... Te amo. Você tá? Por vezes, ao alcançarmos bênçãos, esquecemos aquele que nos concedeu. Suelen, ela quando estava relatando o motivo da sua gratidão, ela externou essa situação. E quando sua mãe estava doente, ela afirmou que faria um culto de gratidão. A sua mãe ficou sã, conseguiu sair daquela situação. Todos na casa estavam alegres. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Nada. Esqueceu-se. Passou despercebido. Amados, preste bem atenção nisso. Quando procedemos desta forma, aparentemente, em nosso coração, transmite a ideia de que o nosso interesse não era pelo Deus da bênção, e sim pela bênção do Deus. Porque a partir do momento que conquistamos a bênção, nós esquecemos. Às vezes acontece muito isso em relacionamentos onde o namorado começa a cortejar a namorada, e aí ele leva um presente, e aí ele leva um bombom, e aí ele passa pela rua e vê uma rosa e leva para a pessoa amada, e ele está ali galanteando aquela dama, e ela se encanta todos os dias e afirma que este é o varão que Deus deu para ela. E aquelas pessoas se unem em um matrimônio, e depois o dia a dia vai trazendo canseira, vai trazendo enfado, e por vezes nós esquecemos tudo o que nós fazíamos
Porque nós estávamos desejosos pela bênção. Nós estávamos desejosos por aquilo que nós queríamos. Amados, é interessante porque Ana mostra como agradecer a Deus por tudo. Primeiro, Ana entende que a bênção não era dela. Ana, ela entende que o que Deus passou para ela foi concedido para que ela desfrutasse daquele momento tão sublime. Mas aquilo era do Senhor. Isso é interessante porque por vezes nós pedimos uma bênção a Deus de um emprego, e por vezes esse emprego, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. Por vezes nós pedimos a Deus que a nossa família esteja unida, e aí quando a nossa família hoje está unida, o que é que acontece? Nós esquecemos de Deus. Por vezes nós pedimos a Deus que nos dê saúde, vigor e discernimento de estar na obra dele, porque outrora estávamos muito cansados, abatidos e não conseguíamos estar avante, firmes e constantes. E quando essa bênção chega, quando a saúde está legal, nós nos afastamos. Ana, ela entende que a bênção que Deus deu a ela não era sua. Como agradecer a Deus? Saiba que a bênção que Ele lhe deu não é sua, é para a glória dEle. E é por isso que precisamos apresentar a Ele, porque infelizmente, sem assim o fazer, estaremos dia após dia afirmando nos nossos corações, não com nossas bocas, mas com nossas ações, que o nosso interesse estava na bênção de Deus e não no Deus da bênção, e não conseguiremos ter um coração grato. Até falaremos. Como agradecer? O que você tem não é seu, foi Deus que deu, para a glória dele. No segundo momento, nós vamos ver como devemos agradecer a Deus, sendo um exemplo de servo. No verso 19 do capítulo 2, nós vamos ver algo interessante na vida de Ana, que o texto diz o seguinte: cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Amados, Ana conseguiu a bênção, sim ou não? Conseguiu a bênção, mas ela continuou a adorar a Deus. Ela continuou a perseverar. Ela continuou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, agradecendo todos os dias da sua vida, de maneira prática. Amados, tem um texto das Sagradas Escrituras que ela por vezes diz que com a boca nós honramos a Deus, mas no coração não tem nada de mim. Cultos de gratidão, eles são cultos de reflexão, porque você está diante de uma bênção que Deus concedeu na sua mão. E o que fazer? E como agradecer? Como dedicar a sua vida a Cristo? Crendo inicialmente que o que você tem não é seu, e que você precisa continuar sendo um exemplo. Cada ano, sua mãe, é lindo, lhe fazia uma túnica e levava até o sacerdote, e ela entregava ao seu filho. Amado, você pode estar falando, mas fazendo isso, como irei desfrutar da bênção que Deus me deu? Fazendo isso, como eu vou desfrutar?
Eu pedi uma situação a Deus e essa situação me leva a por vezes ter outras coisas. E fazendo isso, pastor, que o senhor está dizendo, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Aí é onde está, meu irmão. Quem faz as coisas não é você não. Quem faz as coisas é Deus. E no versículo 21 é extraordinário o que vemos. Porque no versículo 21 diz que e o Senhor abençoou a Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Amados, a chave da situação está aí. Quando escolhemos o Deus da bênção, e não apenas a bênção dos Deus, Ele vai fazer muito mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Mas por vezes estamos nos contentando com as migalhas que caem da mesa do Senhor, e achando que aquilo é tudo que Ele tem para nós. E não é, meu irmão. O que Deus tem para você é muito maior do que você tem imaginado. Mas para isso nós precisamos, como Ana, acreditar que a bênção que Ele nos concedeu não é nossa, precisa ser para a glória dEle. Nós precisamos continuar perseverando diariamente em buscar constantemente estar untados com esse Deus Todo-Poderoso na prática. Só assim nós conseguiremos as demais coisas, porque estaremos buscando de maneira íntegra, plena e fiel o reino de Deus e a sua justiça. Amados, nesse momento nós voltamos à pergunta tema: como agradecer ao Senhor? Como agradecer tudo que Ele tem feito por nós? São muitas bênçãos, bênçãos sem medidas. E a resposta é uma só: que todos os dias da minha vida e da sua vida venhamos a dar glórias a Ele, que venhamos a entregar a nossa vida e tudo que temos e tudo que somos ao Deus Todo-Poderoso. E assim, de fato e de direito, estaremos sendo gratos a Deus. Meditem.